Após a notícia de que o Internacional conseguiu convencer o colombiano Rafael Borré a assinar um acordo que leva ele a ser jogador do Internacional em algum momento, o Inter está agora atrás mesmo da sua liberação. O Inter sonha em ter o jogador agora e já preparou inclusive uma logística para recebê-lo. Só que para isso precisa realmente convencer os caras lá do Werder Bremen para liberar o jogador. Afinal de contas, ele tem um contrato de empréstimo e não tem a cláusula de liberação até a metade da temporada europeia, até a metade do ano, até o final da temporada lá e até metade do ano aqui. Pois bem, hoje uma fala importante do treinador do Werder Bremen e também do diretor do clube deixou o torcedor colorado, digamos assim, preocupado com a possibilidade dele vir agora, em janeiro. A gente vai falar a respeito disso, vai tratar essa situação. Vamos falar também sobre Thiago Maia, que pode ter o seu futuro definido amanhã em uma reunião. Vamos falar também sobre a coletiva do Lucas Alário, alguns pontos importantes, tá? E inclusive onde ele cita o Rafael Borré. Aliás, ele cita o Rafael Borré, mas não quis abrir muito, mas depois teve uma fala ali que ele deixou entender alguma situação. Vamos falar também sobre o jogador que não vem mais ao Internacional, tá? Um atacante que o Inter tinha na mira, mas que não vem mais. E também sobre uma saída. Desculpa, deu uma travada aqui porque nem eu entendi a letra que eu coloquei aqui. Sobre uma saída. Nico Hernandes não é mais jogador do Internacional, a gente vai falar a respeito disso. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para fazer parte da audiência qualificada do canal do Lucas Fontes. Muito obrigado para você que está aqui me assistindo, assiste o Café com Fontes diariamente. Queremos chegar a 10 mil inscritos antes do final do mês e tomara que chegue. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos tratar de Rafael Borré. A notícia da manhã dá conta de que o Werder Bremen realmente vai dificultar essa saída. Hoje de manhã, uma entrevista coletiva foi feita lá no Werder Bremen. Tá, uma entrevista que antecede o jogo deles contra o Bochum, lá da Alemanha. Tá? O que acontece? O treinador, o Ole Werner, ele deu lá uma declaração e a aspa do alemão é a seguinte, tá? Nós não notamos nada diferente em relação ao Rafael Borré nos últimos dias e ele jogará domingo. Foi isso que falou o treinador do Werder Bremen, dando toda a pinta de que realmente o Werder Bremen não quer liberar esse jogador. Depois o diretor, o Clemens Fritz, voltou a dizer que em nenhum momento o Internacional procurou o Werder Bremen para conseguir esta liberação. Se fala lá na Alemanha, tá? Os repórteres alemães que cobrem lá o Werder Bremen dizem que o clube alemão está querendo 2 milhões de euros para liberar o jogador. Pois bem, o Inter não conversou ainda com eles. O Inter, na verdade, acertou todas as pontas com o Eintracht Frankfurt. O Inter entende que o Eintracht Frankfurt é que tem que conseguir esta liberação junto ao Werder Bremen. E entende, inclusive, que parte deste dinheiro que o Inter já colocou na proposta tem que ser, digamos assim, resolvido entre Frankfurt e Werder Bremen para aí sim conseguir a liberação do jogador. Bom, mas se descarta então que o Inter pague os 2 milhões de euros, nesse momento parece ser uma tendência que o Inter não está disposto a pagar 2 milhões de euros a mais. Amanhã pode mudar, depois de amanhã pode se alterar, enfim. O que a gente sabe é que nas informações que a gente tinha 2, 3 dias atrás, quando surgiu uma informação de que o Werder Bremen aceitaria algo em torno de 300 mil euros, tá? Ali, né, quando veio essa informação, ali se tinha uma pressão de que o Inter tinha que pagar esses 300 mil euros logo para fazer com que o jogador se liberasse. Pois bem, mas agora, né, e essa é uma informação que já foi dada pelo Bild e outros repórteres têm repercutido lá na Alemanha, de que será necessário realmente colocar 2 milhões de euros a mais na proposta e esse valor ser destinado ao Werder Bremen para que os alemães de Bremen autorizem o Rafael Borré a sair do clube alemão para aí sim vir agora em janeiro. O que eu descobri hoje, tá? O Inter já tem tudo preparado, uma logística pronta para receber o Rafael Borré na semana que vem. O Inter tem esperanças de conseguir convencer e aí se utiliza do Frankfurt para isso, né? Tenta realmente usar o Eintracht Frankfurt para convencer o Werder Bremen para liberar o jogador e o Inter tem esperança sim de receber o Rafael Borré na semana que vem. Existe essa esperança. O Inter está confiante em relação a isso.
Mas se não acontecer, se porventura o Werder Bremen de jeito nenhum quiser liberar o jogador, afinal de contas eles estão brigando lá pelo rebaixamento da Bundesliga, tá? E talvez eles realmente não queiram dinheiro. Eles só querem ficar com o jogador para que ele ajude o Werder Bremen a não cair lá para a segunda divisão alemã. O que resta é aguardar. Não descartem que o Inter anuncie o Rafael Borré, mas que ele venha na metade do ano, assim como aconteceu com o Charles Arangues. Lembra? O Charles Arangues, o Inter anunciou o Charles Arangues no início do ano, né? Mas comunicou que ele viria na metade. Depois o Inter até conseguiu uma liberação, ele veio um pouquinho antes, mas foi assim que o Inter anunciou o Charles Arangues. Não descartem que isso aconteça, que o Inter tenha que esperar realmente o Rafael Borré cumprir seu contrato de empréstimo junto ao Werder Bremen e ele vir na metade do ano. Não é o que o presidente quer, não é o que o Inter quer. O Alessandro Barcelos tem dito já em várias oportunidades que ele quer um grupo pronto para o Eduardo Cudê já em janeiro, com todas as peças, e aí fazer algumas contratações pontuais na metade do ano. Tá? É isso que o presidente quer. Mas se não tiver como, se não tiver como convencer o Werder Bremen a liberar o jogador, afinal de contas ele tem um contrato a cumprir lá, e é o Werder Bremen que nesse momento decide, aí o jogador vem na metade do ano. Tá? Porque você não vai perder um negócio também por 6 meses, né? Você não vai desistir do jogador por 6 meses. E aí ele teria que vir aí na metade do ano, vamos aguardar. Mas eu repito e encerro falando de Borré sobre isso. Depois eu vou falar um pouco sobre Borré, porque ele foi citado na entrevista do Alar. Gostaria de frisar, o Inter ainda tem muita confiança e tem uma logística pronta para receber o Borré mesmo na semana que vem. Vamos aguardar. Vamos falar agora sobre a entrevista do Olário, porque a coisa mais interessante que o Olário falou é que, foi numa pergunta minha também, outros colegas também perguntaram sobre a questão física, mas eu quis tirar dele a frase importante, que perguntei para ele, você pode jogar já no dia 21 de janeiro contra o Avenida, você já tem condições físicas, você já pode treinar e jogar no dia 21? E ele disse que sim, e que depende do treinador Eduardo Cudê escolher se ele será titular ou não, se ele vai jogar ou não, mas ele se diz pronto para jogar já no dia 21 de janeiro. A gente sabe que o Lucas Alara ele vem de lesões, né, de uma lesão específica no joelho, de uma cirurgia, que ele já não joga um jogo oficial há muito tempo, jogou 2 amistosos lá na Alemanha, mas que ele não joga há muito tempo um jogo oficial. Pois bem, ele se coloca à disposição já no dia 21 de janeiro para atuar contra o Avenida. É claro que ele tem que ter o nome no bid e tudo mais, as questões né, de documentação, né, e se ele tiver tudo bem, ok, ele se coloca à disposição para jogar já no dia 21 de janeiro. Eu acho uma boa notícia você já ter o Lucas Alário já nos primeiros jogos, nos primeiros meses, para fazer ele adquirir ritmo de jogo para que ele esteja na ponta dos cascos quando chegar ao Campeonato Brasileiro, quando chegar às fases decisivas da Copa do Brasil Sul-Americana. Essa é uma grande notícia. E ele foi perguntado sobre o Borré diversas vezes, tá? E eu senti que ele ficou até incomodado, tá? E aí eu vou fazer assim a defesa jornalística. Eu acho que é do jogo você tentar tirar dele algo em relação ao Borré, afinal de contas ele conhece o Borré, é amigo do Borré, jogou com ele lá no Eintracht Frankfurt, mas eu acho que talvez na segunda pergunta já tinha que ter, tá, beleza, o cara não vai falar. Mas enfim, perguntaram da primeira vez, ele disse que não ia falar, que ele falaria por ele mesmo, né, e que não ia dar mais detalhes a respeito do Rafael Borré. Teve uma outra pergunta que foi até do Adriano Garcia, que ele pergunta que se a conversa lá com o Eduardo Cudê ela envolvia a disputa no ataque, se tinha Nervalense, e aí ele cita o Rafael Borré, e aí na conversa ele até arrancou algumas risadas ali dos repórteres que entenderam o recado, que ele falou, falei com o Eduardo Cudê, mas não posso dar esses detalhes. Então se pressupõe que talvez o Rafael Borré tenha participado dessa, não da conversa, na ligação dos três, mas o nome do Rafael Borré tenha aparecido nessa conversa com o Eduardo Cudê. Ele pelo menos deixou uma pista em relação a isso, mas ele não quis entrar em mais detalhes, eu acho que nem deveria. Contratação muito boa essa do Lucas Alário e que se apresentou bem hoje lá no estádio Beira-Rio. O Inter que não vai mais contratar o Fernando, atacante. O Inter fez uma proposta de empréstimo, mas ouviu do clube que detém ele lá, o Red Bull Salzburg, que não quer negociá-lo por empréstimo. Então esse jogador não vem mais, tá? O atacante Fernando. Tá?
O Salzburg não tem interesse em negociar ele por empréstimo, pelo menos por enquanto, ao Internacional. O Inter que hoje se despediu do Nico Hernandes, primeiro o Nico Hernandes postou ali uma despedida e depois o Inter comunicou a rescisão contratual do Nico Hernandes. O zagueiro está indo para o São Lourenço, está indo de maneira livre, afinal de contas o Inter assinou uma rescisão contratual. Não sei se chegaram a pagar uma multa ali e tudo mais, a gente ainda não tem informações a respeito disso. Mas o Nico Hernandes não é mais jogador do Internacional, está indo para o São Lourenço. Isso faz com que o Internacional ganhe uma vaga de estrangeiros aí, né? Para poder ser utilizada com outros jogadores, quem sabe o Rafael Borré. A gente já sabe que vai ser o Rafael Borré, mas espera que seja agora em janeiro. Gente, amanhã Café com Fontes às 10 horas da manhã. Muito obrigado pela tua participação. Comente aqui o que vocês acharam a respeito de tudo isso e até a próxima.